Boa noite a todos, sejam todas muito bem-vindas à nossa reunião desta quinta-feira da ABRAP Mato Grosso do Sul. Hoje quem vai facilitar e conduzir o nosso estudo, o nosso encontro, será a psicóloga Adriana. Com você, tá, Adriana? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. A gente prossegue com momentos de saúde e de consciência. É um livro psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje é o capítulo 9, Perante a Consciência. Quando nós fomos buscar em Jung, porque a mentora, vários momentos, ela cita Jung. Adriana, vamos pedir para todos para deixar desligado o microfone por enquanto, tá? Que está dando um ruído aí, eu não sei em qual microfone, ok? Obrigada, Adriana. Segundo Jung, consciência é a única parte da mente humana diretamente conhecida pelo indivíduo. Quando a mentora fala perante a consciência, tem um pensamento antes de entrar no capítulo. A consciência divina irriga-me de paz. Os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento, servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Entramos com um dos conceitos de consciência de Jung, e depois Jung tem um outro, a gente chama assim de chavão, né? Mas que são frases que por aí a gente aprofunda. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Entre os flagelos íntimos, flagelos é chicote, tortura, que vergastam o ser humano, produzindo inomináveis aflições, a consciência de culpa ganha destaque. Lembrando que a inteligência é um atributo do espírito. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. A culpa já é um passo em direção à consciência. O que a mentora nos orienta é que não fique parado na culpa, mas passar pela culpa é necessário. A culpa é um momento da evolução, porque nós sabemos que um espírito, né, ou um aparelho, uma pessoa sem culpa, muitas vezes podemos cair nas doenças, né? Por exemplo, nas psicopatias, a ausência de culpa. Ou pessoas que têm muita dificuldade de se olhar, pessoas que se justificam demais. Ela também não sai do lugar, ela nem entra na culpa, porque ela não errou. Então, a culpa é uma forma de se autoavaliar. E o Livro dos Espíritos nos traz também, desculpa, em Leon Denis, Problema do Ser, Destino e da Dor. A culpa é um discernimento moral. O segundo parágrafo
E, por favor, fiquem muito à vontade a hora que quiserem contribuir. Insidiosamente, instala-se e qual ácido destruidor corrói as engrenagens da emoção, facultando a irrupção de conflitos que enlouquecem. No slide 2, mostra insidiosamente, né? Quando ela fala em insídia, é emboscada, cilada. Quanto menos eu entro em contato com essa consciência, mais eu, como se diria, eu me auto-saboto, eu faço autossabotagem. Eu começo a entrar em processos, porque a culpa, ela é um processo de sofrimento. O problema é que se ficar instalado na culpa, além de não andar, não se autodecifrar, fica no sofrimento, não caminha. Aí, lembrando até uma frase de Freud, ele fala assim, a vítima não sai do lugar, ela fica ali sofrendo. Decorrente da insegurança psicológica, no julgamento das próprias emoções, insegurança psicológica no julgamento das próprias emoções, fatalmente vamos cair. Autoconhecimento. Quando não acontece o autoconhecimento, na verdade, nós não caminhamos para a liberdade, para a fortaleza. Abre um abismo entre o que se faz e o que se não deveria haver feito, supliciando com crueza aquele que ele sofre, a pertinaz, né? A quem vem a propósito, o que sofre a pertinaz perseguição. A mentora, nesse capítulo, ela enfatiza o sofrimento emocional de se ficar parado na culpa. É preciso passar pela culpa, ela é um processo de discernimento moral, mas se ficar nela, o sofrimento é grande. Considerando a própria fragilidade, o indivíduo se permite comportamentos incorretos que lhe agradam as sensações para logo cessá-las, entregar-se ao arrependimento autopunitivo, com o qual pretende corrigir a insensatez. De imediato, assoma-lhe a consciência de culpa que o perturba. Quando a mentora coloca considerando a própria fragilidade, aqui nós entramos na questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos. São questões todas escritas por Kardec sobre a escala espírita. Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. A importância de quando nós nos percebemos como espíritos imperfeitos, e vocês me desculpem, volte e meia fazer citação a Leon Denis, como diria Sueli Caldas Schubert, eu sou uma Denisette, eu sou uma apaixonada por Leon Denis. Leon Denis, ele comenta muito nas obras dele, quando eu reconheço o pouco que sou. Quando a gente começa a reconhecer a própria fragilidade, você pede perdão com mais facilidade, você perdoa, compreende. A postura perante a realidade, ela é outra. Quando nós nos assumimos como espíritos imperfeitos, quer dizer, se burilando, caminhantes. Inclusive, caminhantes Jung usa muito essa palavra, caminhantes.
O apaixonante Jung também, né? Quando Kardec faz essa classificação da escala espírita, e todos os sofrimentos que nós nos infligimos é pelos defeitos morais. Cada defeito moral tem um sofrimento. Perversamente, ela pune o infrator perante si mesmo, porém, não altera o rumo da ação desencadeada. Quando a mentora fala não altera o rumo da ação, ela está nos convidando à atitude de conserto. Consertar a ação desencadeada. Nem corrige aquele a quem fere. Ao contrário, não obstante, cobradora inclemente, né? Cobradora cruel, inclemente. Desenvolve mecanismos inconscientes de novos anseios, repetidas práticas e sempre mais rigorosa punição. É como se entrasse num ciclo de autossofrimento. Por exemplo, um dos mecanismos de defesa, a negação. Quando eu uso a negação, eu não me corrijo, eu não consigo enxergar a realidade e eu cometo as mesmas atitudes. Atavismo de comportamentos religiosos. Atavismos, né? Inclusive quem usa muito essa terminologia é o Divaldo Franco. Atavismo. Só lembrando que todos os conceitos foram pegos no dicionário Aurélio, manual mesmo. Atavismo, características biológicas, intelectuais, comportamento de antepassados que permanecem por gerações. Atavismo de comportamentos religiosos, morais e sociais hipócritas, né? Que não hesitavam em fazer um tipo de recomendação com diferente ação. Deve ser eliminada com rigor e imediatamente. Quando a mentora coloca sobre essa questão de comportamentos religiosos, sociais, hipócritas, quando Jesus vem falar que é preciso adorar a Deus em espírito e verdade, né? Deus não está em templos de pedra, não está ele está dentro de nós. E Jesus vem vem nos convidar para essa adoração interna. O que fizeste, não mais podes impedir ou evitar. Nesse parágrafo, o profeta Isaías sempre fala no Velho Testamento que toda atitude, toda palavra, depois que ela sai, não tem mais volta. E daí a nossa responsabilidade quando a gente solta uma palavra, né? Ela não tem mais volta. Ela pode construir ou ferir. Disparado o dardo, ele segue o rumo. E a mentora nos traz, em todos os momentos, eu não vejo, pelo menos nunca encontrei algo que Joana de Ângeles se contradiga a Jesus e a Kardec. Então, são passos firmes. Avaliza, desse modo, seus efeitos e repara-os quando negativo.
A autocrítica, quando começamos a nos assumir como espíritos imperfeitos, espíritos a caminho, em evolução, estamos aprendendo, o orgulho e a vaidade, eles vão diminuindo. Porque a gente começa a se perceber o quanto a gente pode errar, o quanto vai cair e o quanto o outro vai cair. E a importância da reparação. Quando Jesus fala, né, quando tiveres algum problema com o teu irmão, procura-o em segredo e conserta. Como isso nos deixa leve, a caminhada leve. Depois de um problema resolvido, um perdão concedido. E isso sempre vai passar pelo crivo da autocrítica. Eu não, se é Francisco de Assis, no Livro dos Espíritos, não. No Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos orienta a toda noite antes de dormir, busca no teu dia a dia, busca na tua consciência tudo que você fez durante o dia. Santo Agostinho. Eu sempre confundo. Santo Agostinho. Então, essa autoavaliação. Sempre o convite é para dentro. O convite é para dentro. Se a tua foi uma ação reprovável, corrige-a. Logo possas, mediante novas atividades reparadoras, consertar. Ela nos concita o tempo todo atitude de conserto, atitude de autocrítica, autoavaliação. A mentora nos chama o tempo todo para o trabalho, para o serviço. Se resultou em conflito pessoal a tua atitude, que não corresponde ao que crês como és, treina o equilíbrio e põe-te em vigília desperto, acordado. Quando a nossa atitude não está em consonância com o que cremos, com o que somos, é preciso despertar. Como é importante a nossa atitude estar em conformidade com o que sentimos, com o que pensamos. Isso começa, é um processo mesmo de construção e de maturidade. Fraco é todo aquele que assim se considera, não desenvolvendo o esforço para fortalecer-se. Isso no outro slide mostra uma formiguinha. E aí a gente fica pensando que nós nunca estamos sós. E esse esforço para fortalecer, como nós temos o anjo guardião, que esse espírito, um anjo guardião, sempre é um espírito de uma escala maior da onde estamos. Então, por exemplo, um anjo guardião já é uma escala dos espíritos bons. É um espírito que passou por tudo que nós passamos e já aprendeu. E no Livro dos Espíritos, quando fala dos anjos guardiões, ali os espíritos nos orientam e falam assim: busca o anjo guardião, usa ele, desenvolve intimidade com esse anjo guardião, que é a tua primeira chamada.
ele vai estar perto de você para intuir, para orientar, para aconselhar. Então, como nós não usamos eu digo até assim, essa ajuda, essa ferramenta? Como é importante essa intimidade com o anjo guardião. E que Kardec nos relata, né, o tempo todo como ele buscava o anjo guardião dele. É um espírito de escala superior, é alguém melhor que nós. Então, nesse esforço, nós temos ajuda, principalmente se o caminho é para aprimoramento moral. A espiritualidade maior estará presente. Adriana, Sim. Eu lembrei agora nesse slide dos arquétipos, né, os principais, e eu lembrei do arquétipo do guerreiro, da jornada do herói, né? Então, falado na história dos arquétipos, da jornada do herói, né? Desculpa, na história da jornada do herói, de que o guerreiro, o herói, desculpa, o herói, ele é chamado, né? E o herói somos todos nós, né? Ele é chamado para uma jornada, né? Desafiadora. E no início ele está na zona de conforto, né? Ele tá bem no lugar que ele está, né? Que seria o primeiro arquétipo, que seria o arquétipo do inocente. Aí, no segundo estágio, seria o arquétipo do órfão, né? Onde ele sente que causa incômodo, né? Ele se sente sozinho se ele atender esse chamado, né? E eu percebendo isso, posso também fazer a comparação com o nosso chamado de uma nova reencarnação, por exemplo, né? E aí, quando ele percebe que ele vai com a atitude do herói para o terceiro estágio, né? Que é o estágio do guerreiro, o que acontece? Ele vai para a jornada, mas ele tem aliados. E é mais ou menos isso que você está falando aqui, na questão do esforço. Então, se a gente está se esforçando, né? A gente está na terceira fase da jornada do herói, né? No arquétipo do guerreiro, nós temos aliados. Então, a gente tem o papel assim, quais são os meus aliados? Você citou agora o anjo guardião. Mas nós temos muitos aliados. A gente precisa identificar esses aliados na nossa própria jornada, né? Era isso. Muito obrigada, Edna. E é tão interessante essa questão dos aliados, quando a Edna falou, me deu um insight sobre a lei da afinidade. Porque nós nunca estamos sós. Como o apóstolo Paulo fala, estamos rodeados por nuvens de espíritos. Se eu não me engano, apóstolo Paulo, estamos rodeados. Agora, vai da tua busca, do teu desejo, do teu pensamento. Isso vai exteriorizar na vibração. E isso vai definir a companhia espiritual. Quem vai estar nos ajudando? É uma experiência tão maravilhosa com o anjo guardião. E eu queria até fazer um depoimento pessoal. É impressionante. É impressionante. Em algumas situações que você fala assim, pede, né? Ou falar sozinho ou em pensamento, olha, eu preciso da sua ajuda, porque se eu for agir por mim, eu vou fazer um estrago tão grande. Eu vou errar porque eu estou com raiva, que eu estou irritada. Então, é importante até reconhecer esses sentimentos de irritação, de raiva. Quando a gente começa a se ver o tamanho assim, que a gente é, você reconhece. Eu estou com raiva,
Me ajuda, meu anjo, me ajuda. E, pelo menos a experiência que eu tenho tido, depois de um tempo que esse relacionamento vai se afinizando, ficando íntimo, íntimo mesmo, é impressionante a calma, primeiramente a calma que vai tomando conta mesmo, a calma, a tranquilidade, chega a ser emocionante, de emocionar. E o raciocínio ele começa a ficar mais arejado, a ponto de você conseguir se acalmar e buscar soluções melhores e condições próprias dentro da nossa própria personalidade, que a gente pode ser melhor. Não precisa ser tão instintivo, tão... dá para ter atitudes melhores. Isso é uma experiência pessoal mesmo, não tem como. A mentora ela vem nos convidar a essa busca e ela é individual, particular. Ninguém faz pelo outro. É como o mestre fala, cada um carrega a sua cruz e me siga, né? Cada um de nós com as nossas provações, porque aqui a gente só está para melhorar esse mergulho na carne e me siga, né? Quando justificas o teu erro com autoflagelação reparadora, logo mais retornarás a ele. A justificativa, quando eu busco me justificar muito, nós estamos perdendo tempo para crescer. Eu fiz isso porque ele me irritou, porque ele me tirou do sério, porque ele... Quando eu me justifico, eu não saio do meu lugar. E a mentora vem falar, você vai retornar para esse lugar. Como diz a Edna, como diz a Renata, a Joana não é rasa. Tudo ela profunda. Começou a se justificar muito. Não vai sair do lugar. Você só está perdendo tempo. Propõe-te a encarar a resistência, a existência, conforme é. Esse seria o outro slide, Edna. Não passa. Ok. Segundo Joana de Ângeles, aqui a gente tinha que parar só um pouquinho. Propõe-te a encarar a existência conforme é. Quando ela usa essa preposição, segundo Joana, materialidade é tudo o que o ego é apegado. Isso é muito amplo. Pode não ser apegada à sua casa, mas apegada a seu filho, marido, cargo, corpo, beleza. A dificuldade de aceitar as marcas do tempo no corpo. Uhum. O que mais nos faz sofrer são as ilusões, a ausência de luz. Isso é meu filho, meu. E quando a mentora vem falar da impermanência, né? Quando ela vai falar, o filho não saiu de você, ele saiu por você, muda tudo. E ela vem falar dessa impermanência, que nada é estático, que tudo está em constante movimento.
Lógico que quando a professora Dor nos visita, é preciso o processo do luto, é preciso, muitas vezes, como diz Eclesiastes, é momento de chorar, é momento de sorrir, é momento de chegar, momento de partir. Então, quando nós vemos a existência como ela é, sem as escamas da ilusão, nós conseguimos encarar os momentos de dor como formas de crescimento. E as circunstâncias se te apresentam, porque todos nós vamos passar pelas dores, porque estamos aqui para evoluir. É preciso, a evolução é uma determinação, é uma lei. Nós não podemos nem escolher, vai evoluir. Então, como a doutrina espírita ela nos capacita, ela capacita o espírito mesmo. É assim que eu vejo. Erradica da mente as ideias que consideras impróprias, prejudiciais, conflitivas. Quando ela fala que erradica da mente as ideias, eu me lembrei da pensamento é vida, pensamento é vida, Emmanuel. O pensamento, ele define o funcionamento celular. Porque o pensamento, as ideias vão gerar as emoções. A mentora ela é muito profunda. Substitui-as vigorosamente. Ela chama sempre para atitude forte, atitude com desejo, com vontade, com afinco. Ela fala vigorosamente por outras ideias saudáveis, equilibradas, dignificantes. Quando não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Eu sempre achei que essa frase era de Victor Hugo, e não. Aí fui buscar Lewis Carroll. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se eu quero um espírito forte, se eu quero usar essa encarnação para sair daqui um pouquinho melhor, como quando entrei, se isso é firme no meu espírito, eu sei para onde eu vou. Isso define rota. Isso define rota. Quando não dispõe de um acervo de pensamentos superiores para a reflexão, vai escolhido pelos de caráter venal, pueris, perniciosos, que te fazem familiares, impulsionando-te à ação correspondente. Porque só é possível ser forte quando está na verdade sobre si mesmo. É tão interessante assim perante a consciência que quanto maior consciência eu começo a ter de mim mesmo, menos frágil eu me coloco diante da vida, porque os melindres vão diminuindo. As vaidades mesmo vão diminuindo. E essa liberdade de uma vida vivida
Toda realização inicia-se na mente. Exatamente. Pensamento e vida. Toda realização inicia-se na mente. Tudo começa na mente. E só essa primeira frase aqui da mentora, toda realização inicia-se na mente. Quando sairmos daqui, nós só vamos levar o que não tocamos. O essencial é invisível para os olhos. Nós vamos ter um desencarne melhor, mas começa na mente. Começa nas emoções. No nosso espírito. Nós definimos como vamos estar na vida encarnada, como será nosso processo de desencarnação, porque tudo começa na mente. Quanto menos desmaterializado, menos perturbação, até no momento do desencarne. E essas verdades que nos são descortinadas, essas verdades que a doutrina espírita vem nos trazer, é para a eternidade mesmo. É para mais desse corpo. Porque eu sou mais que Denilce, eu sou mais que Edna, eu sou mais que Renata, eu sou um espírito imortal, mais que Otília. Isso é apenas um pedaço. Isso é apenas, como diz André Luiz, é 1 minuto na eternidade. É um sopro, uma encarnação. Então, nós somos muito mais do que esse momento que estamos agora. Nós somos muito mais. E como o mestre já falava, vós sois deuses. Nós vamos ainda chegar, porque isso é um princípio, co-criadores maiores. Por enquanto, somos co-criadores menores. Podemos fazer a mente, o pensamento, a minha vibração. À medida que formos evoluindo, se desmaterializando, se espiritualizando, aumentando a consciência, nós vamos conseguindo criar, criar e criar sempre. Desenhada no plano mental, vem materializar-se ao primeiro ensejo. Quando a mentora coloca isso, ela é tão... eu fico encantada. Porque desenhada no plano mental, ela fala, já vem materializar-se. No livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria. Quer dizer, nós pensamos, nós sentimos, materializa. Vibração. É a forma como nós vamos lidar com esse fluido universal que está à nossa disposição, que nós podemos criar a vibração por nós como nós acharmos melhor. Daí aquelas pessoas que só de chegar perto a gente se sente bem, porque ela cria esse campo vibracional. André Luiz usa essa terminologia, né? E tem aquelas pessoas que você chega e às vezes não se sente tão bem. Nós criamos o nosso campo, nós trabalhamos esse fluido universal que está à nossa disposição. Como vamos fazê-lo? A escolha está em nossas mãos. A cada minuto. A cada minuto. Pensa, portanto, com correção, liberando-te das ideias malsãs que te gerarão consciência de culpa. As ideias malsãs que muitas vezes nos são
ensinadas, né? Os atavismos, os comportamentos que vai passando de geração em geração, que vão nos ensinando. E muitas vezes são grandes geradores de culpa. Sempre que errares, recomeça com o entusiasmo inicial. Quando a Joana coloca entusiasmo, isso é energia. Imagine uma pessoa entusiasmada. É uma pessoa cheia de ânimo, cheia de vida, cheia de energia. Sempre que errares. E é tão interessante que ela coloca assim, nós vamos errar muito, porque sempre que errares, recomeça, mas com ânimo, não de cabeça baixa. Errei, reconheço, mas eu quero dar só um passinho para frente. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Jesus, mentora, me ajuda. Como a Edna acabou de colocar essa sobre o guerreiro, esse arquétipo, sempre temos ajuda, sempre receberemos ajuda. Recomeça com entusiasmo inicial. Isso é energia. No livro dos Espíritos fala assim, com uma pequena vontade, uma mínima vontade da vossa parte. Não estão exigindo muita coisa de nós, não. Uma pequena vontade. Quer dizer, é preciso ter pelo menos essa energia dirigida para se consertar. Com uma pequena, já chega ajuda para o bem. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre a consciência e a conduta tem preço. A perseverança no dever. Se, todavia, tiveres dificuldade em agir corretamente, em razão da atitude viciosa, encontrar-se arraigada em ti, recorre à oração com sinceridade. E a consciência divina te erguerá a paz. E quando a mentora fala desse preço, para seguir no caminho reto, é preciso ter a coragem. Agir com o coração. Agir em consonância com a consciência e a conduta. E muitas vezes, as regras sociais dizem uma coisa, mas quando essa consciência começa a se ampliar, e eu começo a perceber o meu dever como cidadão dos universos, muitas vezes a nossa atitude, às vezes vai até ao contrário do que socialmente diz que é o correto, né? Às vezes hoje a gente sabe que existem apedrejamentos, não com pedra, né? Como no tempo de Jesus, mas apedrejamentos em redes sociais. E quando não participamos disso, é porque a nossa consciência, nosso dever começa a ampliar. Adriana. Oh, Renata, que bom! Como diz André Luiz, né? A pedra hoje a gente não tem não tem o apedrejamento, né? Não tem o duelo, né? De antigamente, né? De um matar outro. Mas André Luiz ele fala assim: mas hoje nós temos aquele músculo selvagem. Sabe que músculo selvagem é esse? A língua.
E que agora, nesse mundo tecnológico nosso, né, a língua, ela se manifesta através do quê? Dos dedinhos no teclado do computador, do celular. Então, a língua hoje, ela tem mais recursos. Que responsabilidade, né? Perfeita a colocação da Renata. Citando André Luiz. Quando a mentora fala da oração com sinceridade, eu fui no o que o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prece, essa oração sincera é colocada, quando ela é colocada com honestidade e humildade. E aí a gente lembra do poeta, né, Gilberto Gil, quando eu quiser falar com Deus, é preciso estar a sós, é preciso entrar no quarto, desatar os nós, tirar a gravata, ficar de corpo e alma nu. É preciso estar com essa honestidade, com essa sinceridade. E ali fala, e ajuda vem do alto. A doutrina espírita, ela não se distancia da moral cristã em nenhum momento. E lendo esse capítulo que a mentora nos presenteia, como eu vejo, eu falo assim, Joana, posso te chamar de minha amiga? Às vezes eu converso com ela. Quero te chamar de minha amiga, no sentido de ajuda. Me perdoem a emoção. Eu tenho buscado estudar a Joana de Ângeles através de outra... Nossa, peço desculpas, não é momento de lágrimas, né? Não é motivo para isso, mas ainda eu preciso aprender a segurar essas lágrimas. Não... Com 53 anos ainda não aprendi, olha que coisa. E a Joana tem me instrumentalizado e tem me ensinado. Adriana? Pois não. Nós somos psicólogas e sabemos o quão é importante esse momento, né? Esse momento da liberação da emoção. Então, fique à vontade, fique tranquilo. Nossa! Quando encontramos e sabemos, e como diz assim, eu não creio, eu sei. E tem momentos que eu chamo Joana, minha amiga, minha irmã. Venha, me ajude. Como tudo muda. E isso tem sido uma experiência na minha vida. E tem sido de uma riqueza tão grande, sabe, minhas irmãs, que só dá para falar certas coisas quando você passa por elas. E eu agradeço, Joana de Ângeles, e eu falo, eu quero te ter pertinho de mim. E eu sinto o cheiro de rosas em alguns momentos. Então, eu agradeço demais cada capítulo dessas palavras que são pérolas para a minha alma e para o meu espírito. Muito obrigada. Adriana, prece é intimidade com Deus, é intimidade com o divino, né? Com o divino. Então, uma vez, uma pessoa, né? Assim, da minha família mesmo, né? Que assim, a minha família, 98% dela é evangélica, né? E aí eles têm uma forma diferente de colocar Deus e o divino num patamar, assim, que parece que fica meio inalcançável, né? E porque tudo é a falta de respeito com Deus. E uma vez eu fiz uma referência, que eu até não me lembro direito exatamente como que eu me sentia, né, com Deus, e
aos nossos amores e as nossas brigas, né? O quanto que eu já briguei com ele, e eu falei dessa intimidade que eu sinto com Deus, aí eu fui questionada, mas você não respeita Deus, você não... Mas assim, como que você fala isso, né? Tipo assim, ele, né? Aí eu, quem que você acha que você é? Eu falei assim, ué, filha dele? Ele é meu pai. Então, né? Então, essa intimidade toda é porque ele é meu pai. Se não fosse, ele não fosse, se eu não sentisse ele como meu pai, eu não sentiria essa intimidade de falar dessa forma, né? Então, assim, a sua emoção é a emoção de quem se sente num processo íntimo com o divino. E eu acho que isso é liberdade. Essa que a gente almeja tanto, né? De não nos colocar, da gente não sentir essa distância tão grande daqueles que tem uma caminhada a mais que a nossa, né? Mas que não deixam de estar conosco nessa caminhada, né? Então, assim, prece, para mim, você terminou, né, sua explanação, né, nesses termos, né, ore, né, é intimidade, né, é o nosso momento privado com o divino, e não importa que palavras sejam, se de que forma se tem imagem, se não tem imagem, se tem vela, não interessa o que existe, né? A prece, se ela tem essa relação íntima, né, com o divino, ela é a melhor prece do mundo. Sem contar, né, Renata, que esse divino conhece a gente de trás para frente, frente para trás, do avesso, né? E é o único que a gente não precisa usar máscara, que não precisa Exato. conhece a gente nas entranhas, né? Então, 100% não tem por verdadeiro. que eu ficar me fingindo de santinha para aquele que me conhece inteiramente. Sim. Sim. Adriana? Adriana? Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Agora todo mundo pode abrir os microfones, porque chegou o momento da gente compartilhar agora, né? Porque a Adriana terminou a apresentação, linda apresentação, Adriana, parabéns. Você faz tudo com o coração, né? Você é literal, assim, né? A gente percebe a tua manifestação na várias oportunidades, né? Que eu já vi, não só em palestra, né? Você é literal, né? Você vai com a alma mesmo, assim que eu te percebo, né? E aí, voltando lá no início, né, desse capítulo sobre a culpa, né? Só lembrando, deixando uma coisa prática, eu sou muito prática também, né? Eu deixei para essa hora, para não atrapalhar para não atrapalhar aquele momento ali, tá? A gente, como está sendo gravado e várias pessoas vão ver depois, né? De repente algum jovem, né? Ou não, ou mais adulto também. O importante na culpa, como a Joana de Ângeles diz, e a gente também sabe, o importante na culpa é sair dela, não focada no problema, mas sim na solução, né? Na reparação. A gente pode usar esse termo que a própria Joana de Ângeles usa nesse capítulo, né? Mas em busca da solução. Acho que não só para a culpa, mas para qualquer tipo de problema da nossa vida, né? O problema existe, né? E qual é a solução, né? Quais são as alternativas que eu tenho para poder sair dessa questão difícil, né? A culpa está incluída aí, né? Mas pode ser qualquer outra situação. Então, é importante lembrar disso, né? Você tem dois caminhos, ou ficar no problema ou buscar a solução, né? Então, assim, e tem tudo a ver com a consciência. Quanto mais eu me conheço, mais
recursos de busca de solução eu vou ter para os meus próprios problemas, né? Então, a importância que é esse caminho que a Joana de Ângeles, em tudo, né? Em toda a literatura dela, ela chama para isso, né? Para o próprio caminho, né? Para a jornada do herói? Sim, para a jornada do herói, por que não? E a gente vai enfrentar muitos monstros, principalmente os internos. Principalmente os internos, né? E esses monstros, tem hora que parece que ele vai nos comer mesmo, nos engolir, nos devorar, né? Mas aí a hora que essa mesma, metaforicamente, esse mesmo herói ele cai, parece que morreu, para se transformar. Por quê? Porque ele tem aliados. Ele não está sozinho. Cada jornada nossa, a gente nunca está sozinho, nunca. Né? Então, a gente não pode esquecer isso aí. No momento da lida, né? Que a gente sai daquela zona de conforto e vai para a jornada da vida, né? Naqueles momentos que o monstro parece que vai devorar, não esquecer que a gente nunca está sozinho. É mais ou menos isso que você falou em relação à sua busca, e a oração é um recurso muito legal, né? Esse contato com o divino. São todos esses aliados, e a gente vai perceber que tem aliado encarnado também, de repente até um bichinho, até um animal, pode naquele momento ser o aliado, sabe? Então é muito importante essa questão da gente focar na solução. Era essa a minha contribuição que eu tenho deixado para esse momento. Essa questão da solução, Edna, como depende para onde que eu olho, né? Teve um problema, o problema está instalado. Como você vê isso? Está gravando aí? Ah, tá bom. Ah, tá. É que assim, a experiência que a gente teve no hospital é impressionante. Por exemplo, na iminência da morte física, do falecimento físico, como cada pessoa age conforme para onde ela olha, né? E tanto nesse momento, a gente percebia muito isso dentro das UTIs, como na vida mesmo, né? Uma situação que para uma pessoa pode ser assim, nossa, vitimização, e a culpa, isso, aquele sofrimento, para outra pode ser, nossa, que oportunidade de crescimento. Vou tentar usar isso para eu crescer. Como muda, né? Para onde você olha a coisa, né? E tem a ver com o tema hoje, né? Tem a ver isso tudo com a ampliação da consciência, esse contato né, com a nossa consciência. Quanto recurso nós temos através, né, da nossa consciência. Né? Porque o inconsciente, se a gente estiver bem consciente até do inconsciente, ele vai ser um aliado também, né? Mas então nosso tema hoje, né, é a consciência. Então, assim, a importância que é, né, a gente saber que tem esse recurso na nossa estrutura psíquica, né, e fazer um bom uso dela, Edna, nem sempre a sombra precisa ser ruim. Nem sempre a sombra. A gente está aí, o nosso mestre Jung, né? Nós temos as duas. Por algum motivo eu não entrei em contato. Por algum motivo eu não entrei em contato com as minhas potencialidades, né? Não sei, por algum motivo não tive contato ainda, né? Mas está lá. Então, é muito interessante porque quando a gente percebe, a gente tem muita admiração por algum ser, né? Não falar encarnado e desencarnado, acho que dá para falar para os dois, porque o espírito é imortal e a gente só está com esse corpo aqui. A diferença é essa, né? Se a gente tem muita admiração mesmo, admiração assim, é porque eu projeto alguma coisa minha, né, que eu não entrei em contato, que eu vejo no outro, sabe? Então, assim, quando a gente tem muita admiração,
Vamos perceber o que é que eu tenho de potencial que eu estou enxergando tanto no outro. São aquelas potencialidades, aquelas coisas que eu tenho, qualidades, e que eu não entrei em contato ainda. Por isso eu me projeto bastante no outro, né? Isso vale para coisa ruim, mas também para coisa boa, né? Então, as duas, ela tem essas duas partes. Então, é legal isso, né? Quem eu admiro muito? E por quê? O que é que essa pessoa tem tanto que eu admiro tanto? Vamos lá, vamos olhar porque tem alguma coisa em mim, porque senão eu não enxergava tanto. Entende? Quando eu admiro muito é porque ali tem coisa minha que eu não entrei em contato, alguma potência minha, qualidade minha. O inverso é verdadeiro também. Quando eu vejo muita coisa ruim no meu próximo, qualquer que seja ele, né? Se eu vejo muito, aquilo é meio passado do tempero, do sal, né? Se eu estou vendo muito, ali tem coisa minha também. Eu estou projetando alguma coisa que eu ainda não entrei em contato, porque está na sombra ainda, está lá no meu inconsciente. É muito importante isso, né? Também. De tudo que a gente conversou aqui. Acho que tudo é muito importante. Por exemplo, Edna, quando então assim vai ampliando a consciência, eu posso até ver o outro como o outro, com as características dele, mas fica até uma relação mais igualitária, não muito. Exatamente, exatamente. É isso aí, né? Eu não me sinto maior nem menor, eu me sinto semelhante. Entendeu? Eu não sou nem maior e nem menor, né? De repente, uma pessoa, ela tem lá a sua desenvolvimento, por exemplo, na área, numa determinada ciência, ou num determinado campo da espiritualidade, sei lá, qualquer coisa aí, né? Ele desenvolveu essa habilidade a mais, né? Mas não é por isso que eu sou inferior e ele é superior, né? Então, assim, isso quando a gente entende esse nosso movimento psíquico da questão das sombras, tanto da não legal como a legal, vamos dizer assim, né? Eu consigo enxergar e me situar como semelhante, porque nós somos isso, né? Não somos melhores e nem piores, nós somos semelhantes. Eu não posso falar igual porque não existe igual, né? Nós somos individualidades. Nós somos semelhantes. Dessa forma. Por exemplo, aí na questão 625, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, mas quem que é o nosso... Poderia ser um exemplo para nós, né? Vede Jesus. Então, ele é o... Essa minha fala, tá? É a fala de semelhante, tá? Isso. Eu entendo Jesus, né? Assim eu compreendo mesmo, né? Jesus como já um irmão que já, quando veio até nós, ele já muitos milênios já era irmão, um espírito puro, né? Então, assim, Isso. um semelhante que eu digo, nem pior, nem melhor, é em relação à nossa semelhança mesmo, né? Edna, quando você falou agora... A gente precisa entender que existem, sim, né? Principalmente na escala da evolução espiritual, do espírito imortal, né? Existe, sim, os que estão muito além de nós. E é tranquilo isso. E eles não sentem isso como nós aqui, né? Ainda com essa vaidade, né? Não é por aí. É outro tipo de valor moral, né? Esses dias eu fui agradecer uma pessoa que teve uma atitude tão linda e eu fiz menção de beijar a mão dela. Ela falou, por favor, só se beija a mão do Papa. Aí eu pensei, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, né? Mas né, não tem isso. O que você falou, somos todos iguais. Um está numa posição espiritual ou acadêmica de alguma ciência, só isso. Uhum.
Tem sim os missionários, mas a gente nem às vezes é tão anônimo, né? Que a gente às vezes nem conhece. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Que é a Se a seguinte. gente não souber, a gente chama os universitários. Essa expressão, né, que é assim, comum para todo mundo e faz parte também, né, dos textos todos, essa palavrinha chamada culpa. Por que culpa? Culpa de quê? De ter errado? De não ter alcançado? De não ter feito? De ter errado? Por que culpa? Você não fez porque não conseguiu, porque não sabia, não estava ainda no teu conhecimento, né? Ainda não tinha trazido lá do seu inconsciente para o consciente para você trabalhar e fazer a coisa de repente correta ou o máximo correto possível. Então não tem culpa, né? Eu pelo menos raciocino dessa forma, que tem uma coisa que você fez ou que você pensou, ou que você reagiu e que não estava muito legal, que não estava muito certa e não deu certo ou falhou, sei lá, alguma coisa aconteceu que a coisa não, você não alcançou sucesso. Mas não tem culpa, né? Simplesmente você não conseguiu. Ué. Se você reagiu de uma forma mais violenta, não é, você precisa ter remorso por causa disso. Você tem que fazer assim, poxa, eu não precisava ter reagido dessa forma. Eu não precisava ter batido, não precisava ter gritado, não precisava ter agredido, não precisava ter xingado, não precisava ter nada disso. Mas por que que isso acontece? Porque eu só sei agora, por enquanto, reagir dessa forma, ou fazer dessa forma, ou responder dessa forma. Então, já identificado isso, então essa deficiência ainda existente ou pré-instalada, né? E que você ainda não conseguiu fazer com que ela se modificasse. Então, é muito mais assim uma recordação daquilo que você ainda não conseguiu realizar anteriormente e que nesse período, né, você pretendeu corrigir ou fazer melhor ou fazer diferente, de forma que isso não se transformasse ou não resultasse, né, num erro. Então, não tem culpa, né? Simplesmente você não conseguiu ainda, né, alcançar aquela resposta ou aquele procedimento, aquela forma de fazer. Eu penso assim, não sei se eu estou pensando errado, né? Mas eu acho que assim, todas as vezes que uma coisa não dá certo, então você principalmente, né? Se você consegue identificar isso, ótimo, né? Você identificou uma fragilidade sua que você pode corrigir ou começar a agir para correção. Se você está vendo isso no outro, e aí a gente volta àquela máxima que diz: ó, o outro está errando e você tem que entender por que ele está errando, e não culpabilizar o outro porque ele errou. Você tem que, se for possível e se for próprio, chama atenção, mostra o erro, né? Ou pelo menos assim dá a sua opinião, porque ele pode confrontar aquilo que você disse com aquilo que ele fez e de repente entender que realmente houve uma falha ali e que ele pode corrigir, seja através do perdão, seja através de fazer a coisa correta da próxima vez, como foi dito pelo Chico, né? Então, eu acho que assim é muito mais próprio você não culpabilizar o outro, né? Mas você pode apontar o outro ou a si mesmo, né? Como diz a Joana de Ângeles, olha para você, né? Vê se você está certo. Compare com algumas coisas que tem por aí. Compare com aquilo que você já viu que dá outros efeitos e que, de repente, melhores do que aquilo que você produziu. E aí você vai se ajustando. São experiências, e é por isso que a gente reencarna, né? Exatamente para a gente poder ter o ensinamento teórico, a prática, né? E o exemplo do outro. Então, a gente vai fazendo exatamente essas correções. Aqueles que já têm capacidade de identificar isso e buscar, né, uma outra forma, eu acho que está no caminho, né? Entendeu a proposta e está se refazendo, né? Se renovando
ou se reconstruindo. Então, não tem, para mim, né, não tem culpa, né? Não existe esse negócio de culpa. No final da sua fala, você já falou tudo. Aquele que já consegue identificar, né? Então, a Joana de Anjos entrou depois, no início do capítulo, a Adriana estava estudando, lendo com a gente, a Joana de Ângeles diz, eu achei muito interessante, viu, Adriana? Aquela parte, ela diz que é um processo necessário, entendeu? A questão da culpa. Então, assim, mas a gente precisa sempre pensar que é um processo necessário até eu tomar consciência. Se eu tomei consciência, eu posso agir dessa forma que o Júlio está falando. Então, para que culpa, né? Mas isso já é uma caminhada, né? Só que eu achei muito interessante eu perceber, né? Eu tive um outro olhar, um novo olhar do benefício da culpa. No início, quando a pessoa está muito no automático, né? Ela ainda não fez caminhada nenhuma rumo a si mesmo, né? O autoencontro, o autoconhecimento. Então, assim, essa culpa, nesse sentido, é uma coisa positiva, né? No início. Aí ela diz disso, da parte positiva da culpa, né? E depois ela diz, mas só que você não pode ficar paralisado na culpa. É mais ou menos essa, né? E aí a fala do Júlio foi interessante, porque o Júlio mostra uma nova condição, uma condição de maior ampliação da consciência. Então, assim, quando a gente erra, e a gente erra, né, Adriana? Não está lá falando no fim? Ela fala quase sempre, né? Quase sempre. A gente continua errando. Por quê? Porque nós somos aprendizes. Mas a gente não precisa mais passar pelo processo de culpa, como já precisamos, né? A gente pode já ter um novo comportamento em relação a isso, identificar, né, o que aconteceu e fazer diferente, né? Fazer diferente, que eu posso dizer, busca da solução, pela reparação, pedir perdão, sei lá, achar a brecha, né, para que eu não precise ficar sofrendo mais, né, pelo aquele ato, né, e entender que se eu fiz errado agora, já, depois que eu passei por esse primeiro processo, isso que eu achei legal, tá? Porque eu tinha mais ou menos essa visão do Júlio, né? Eu tinha essa visão da solução, essa visão de que eu não estou também nesse processo, né? Eu já passei por ele. Então, assim, mas tem pessoas que precisam desse processo, sim, conforme a Joana de Ângeles diz, né? O processo, precisa passar pelo despertamento da culpa que vai gerar sofrimento, para poder, então, ir fazendo esse caminho de identificação com reparação sem necessidade de sofrimento pela culpa em si, né? Mas é um processo, né, Júlio? Sim, Se a gente perceber o nosso próprio processo, nós vamos perceber que ela foi útil, sim, senão a gente estava dormindo ainda, né? Dormindo quem está, eu acho que é a Fátima, que eu acho que o celular dela caiu, ficou voltado lá para cima, ó. Verdade, a Fátima sumiu aqui. O que será, hein? Eu acho que você está aí, Fátima? Será que ou ela dormiu ou gente, eu até preocupei agora. Ela está com o celular. Olha o celular. Parece que o celular caiu, olha lá, ó. O celular está assim, sobre a mesa, né? Virado para cima. Está virado para cima. E está focalizando a lâmpada no teto. Eu até fiquei até um pouco preocupada, que ela é tão participativa, né? E ela faz horas que está desse jeito, né? Ou ela dormiu, ou ela precisou dar uma saída aí. Depois a gente fala com ela, vamos ver o que aconteceu. Porque eu não tenho contato do marido para saber o que está acontecendo com a Fátima. E aqui em Campo Grande é só o marido, ela não tem mais ninguém além do marido, então, né? Nós vamos ter que aguardar aí. Então tá, né, gente? Tem mais alguma contribuição? É muito legal. Edna, foi muito interessante esse fechamento do Júlio com você. A culpa, ela passa pelo discernimento moral, tem que passar por ela. E é interessante até os adoecimentos físicos que a culpa causa, né? Eu acho até que seja assim, são estágios, né,
e todo mundo passa, né? O estágio inicial, né, exatamente da culpa, do reconhecimento do erro, né, e aí se instala a culpa, eu fiz, aí de repente eu até mereço, né, a dor e o sofrimento, o castigo, mas, assim, como estágio inicial, ou um dos primeiros, né, degraus nessa evolução, acho que, de repente, por aí mesmo, né? É a culpabilidade que eu processo em cima de mim, né, que faz com que eu, para evitar determinado tipo de sofrimento ou de dor, eu procuro uma saída, né? Vou procurar uma saída. Mas enquanto eu não achar essa saída, aquela dor da consciência, né, ela fica me espetando, né? Ela fica cutucando assim, ó, você fez, você fez. E aí você precisa corrigir, você precisa fazer diferente, você precisa modificar. Então, esse processo ele vai se estendendo até a hora que você acha a porta, né? Bom, agora já sei como é que é. E aí a culpa ela já muda de figura. Não vamos dizer assim que ela deixa de existir, mas ela muda Vamos de dizer assim que ela dá uma evoluída, né? Muda de aspecto. A gente que atende em consultório sabe o sofrimento que é, né, a pessoa chegar com culpa. Meu Deus do céu, é muito sofrido, muito sofrido. Nossa, chega a doer na gente, né? A pessoa, ela estar, né, naquele processo ainda, sabe? É muito sofrido, mesmo. Dina, e tem coisa, com todo o respeito à medicação, às vezes é necessária, mas tem questões que a medicação não resolve, né? A culpa é uma delas, né? Aliás, questões morais, a medicação é complicada. Ela não... A medicação é para a questão orgânica, né? A moral, pouco faz. Eu estou pensando aqui nos casos dos crimes, né, que são levados aos tribunais e que lá o juiz estabelece a culpa. E, por conta da culpa, dependendo do grau, a penalidade é necessária e suficiente para corrigir, entre aspas, né? E aí, como é que fica se a pessoa ainda, né, não tem essa consciência e simplesmente assim, você é culpado, é culpado, é culpado, é culpado a primeira vez, aí reincidente, é culpado a segunda, novamente reincidente, é culpado a terceira. E aí vai, a pessoa não se recupera, porque aquele estigma, né, do culpado está sempre martelando a cabeça dele e ele abre mão dizendo assim, já que eu sou culpado mesmo, que se lasque tudo, né? Porque eu não tenho mais jeito. E aí não tem recuperação. Tem essa visão, mas tem a visão que a própria Adriana trouxe, muito bem apropriado, sobre a questão da psicopatia, que a pessoa tem ausência mesmo. Sim, sim. Ela pode ser penalizada e condenada, né, julgada e condenada há muito mais de 100 anos, mas ela vai fazer o que a sociedade fez com ela, mas ela não vai sentir nadiga de nada, de culpa de nada, né? Porque ela ainda não chegou nem nesse estágio ainda, né? Sim, sim, exatamente. Pois é, e é exatamente esse tipo de relação, né, que aí tem aquele pessoal dos direitos humanos que fala, mas a prisão não corrige, a prisão isso, você condenar a pessoa. Bom, como é que faz então, né? Se eu não prendo, ele continua fazendo, e aí prejudicando a sociedade, e se eu prendo, eu estou penalizando o cara, estou prejudicando o cara, mas eu não prejudico a sociedade. Qual é o peso, qual é a medida e qual é a saída alternativa que se tem para isso, né? Essa discussão é filosófica e tem que ser um encontro só para isso, que é bem interessante. Mas não vai dar para ser agora. Eu ia falar isso. Isso não, é só levantei a questão. Isso. Isso é bem legal, né? Mas não dá para ser agora. Ô, Tília, a gente está chegando ao finalmente. Você poderia fazer a nossa prece? E aí, então, Adriana, muito obrigada, tá? Como sempre, você auxilia muito, né? Eu vou, então, dar boa noite. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Eu vou dar um pause aqui na gravação, né? Desejando uma feliz semana, final de semana para todos, ok? Um beijo.